Senhoras e senhores, está no ar o primeiro episódio do Inefável Podcast. Hoje, ambiente diferente, a gente tá ficando mal acostumado, viu? Viu? Um dia gravando um canto, outro em outro. Ao meu lado aqui tá Caio Nobre. Como é que você tá se sentindo Como nessa sempre. tarde, Caio? Cara, hoje é a nossa primeira entrevista aí com um convidado, né? Um convidado já de alto nível. Tá começando, E, mano, sensação um pouco diferente, mas tô me sentindo em casa, pra falar a verdade. É tá isso. fofo, né? Ficar fofo, né? Na minha frente aqui temos ele, o nosso convidado ilustre. Olá, boa tarde, tudo bom? Cara, Caio Mota. Eu chego em você. Segura aí que eu fico nervoso. Como é que você tá se sentindo, Caio? Primeiramente, obrigado por ter aceitado aí o Eu convite que de agradeço. participar, de aceitar a gente aqui. Tá fofo fechado, a gente veio aqui só pra gravar. E eu achei incrível o projeto e super apoiado. E o que precisar podem contar comigo, viu? Show. E vamos lá. Obrigado, mano. E aqui outro de preto, parece que são primos, né? Black. Henriquezão aí, CH, como é que você tá se sentindo, CH? Cara, sensação incrível, viu? Uma honra estar participando aqui. Todo no mundo Cafofo. nervoso. Todo mundo nervoso. Normal. É normal. Rapaz, e pra você que tá em casa, né? Se sinta à vontade também, pegue seu café. Cafofo é café, né? É, se Café sentir com em casa. plantas. Sinta-se em casa, vamos aí bater um papo com a gente e falar sobre planta, café, tudo que a gente gosta. E muito mais. Rapaz, começando aí, Caio. Fala um pouco aí da tua infância, de onde foi que tu nasceu. Vixe, de vai onde foi puxar lá do início. Eu pensei que era uma coisa assim mais resumida de agora. Que então Não tem um quanto início. tempo, né? De onde foi que surgiu aí Caio Mota? Pois é, rapaz. Acho que tem muita gente que não sabe, mas eu sou adotado. Então me deixaram em uma cestinha aqui na frente da minha casa. Eu sempre morei aqui. Minha tia pensava até que era um cachorrinho, porque estava coberto com lençol. E aí eu era muito cabeludo e quando ela foi ver, viu que não era um cachorrinho, mas sim um ser humaninho que tinha sido deixado ali. E aí a história é bem mais profunda, eu sei das raízes de como foi realmente, mas isso aí a gente fica para um outro episódio, pra gente contar muito mais aprofundadamente. Mas resumindo, minha mãe me pegou, né? Fizeram uma reunião em casa para saber se iam ficar com aquele bebê ou não, né? Uhum. E aí acabou ficando com aquele bebê, estou eu aqui hoje, criado por minha mãe e minha tia, aí nessa vida inteira. E nesse decorrer da vida, eu sempre fui uma criança muito danada quando eu era pequeno. As tias do colégio brasileirinho que digam, mordia as professoras e sempre fui muito imperativo, né? Fazia tratamento para tentar conter essa imperatividade, mas muitas das vezes ela aflorava de outras formas, né? E nunca gostei muito de estudar, na verdade, né? Assim, nunca fui um menino muito estudioso. Eu era muito inteligente no sentido de absorver o conteúdo que a professora passava, Sim. mas de sentar ali uma tarde para pegar um livro, folhear e estudar mesmo, isso aí nunca fez o meu perfil por conta da imperatividade que eu não consigo reter a atenção ali. E isso sempre foi um problema para mim, criar hábitos de Caramba, leitura. Já começamos assim. Eu não esperava, não sabia. Eu tô igual vocês aí. Eu tô surpreso, viu, cara? Fiquei até meio sem fala aqui Sim. agora. E aí é muito difícil a gente se reconhecer nesse tipo de situação, né? De você não estar seguindo o padrão que é correto de estudar. Então eu já passei tardes de castigo estudando. Já tive. Porque querendo ou não, tem aquela construção educacional que a gente tem e tem que forçar para que o menino seja alguém na vida futuramente, né? É E difícil o agradeço pessoal muito. entender, né? Que tem a imperatividade. Exatamente, Sim. é bem complexo. Ainda mais lá atrás, o pessoal não Não tinha a tinha visão tanta que hoje, graças a acessibilidade. Deus, já tá. Bem mais, Eu bem vejo mais. que a galera já tá entendendo mais o autismo, a Com hiperatividade. certeza. É uma coisa que eu acho importante. Às vezes os pais estão em casa, olhar pro filho e, tipo, entender, talvez procurar uma ajuda, né? Sim. Que nem você falou, teve o tratamento desde cedo. Com certeza isso fez total diferença, não fez? Com certeza. Certeza. Com certeza. Cara, já começamos aí. Sabendo um Que lado que história, ninguém que história, sabia cara. aqui do Já valeu o episódio. Eu não esperava, não. E aí, quando chegou na adolescência, né, a gente vai se reconhecendo mais e tudo. E chegou o mercado de trabalho e eu comecei a trabalhar com a parte de educação. Eu sempre acreditei muito na educação e ainda acredito até hoje. Eu acho que a única coisa que transforma o nosso país, o ser humano e as pessoas, é você ter a educação. Educação no sentido de ter o conhecimento, de ter realmente o domínio de tudo, saber lidar com todas as situações. Então isso é o que transforma. Todo médico, todo advogado passou pelo ensino fundamental, ensino básico. E é uma classe que hoje no nosso país não é tão valorizado, né? Que deveria ser muito mais valorizado. Com certeza. Então eu comecei a trabalhar com educação na parte superior. E era aquela parte burocrática e mais uma vez eu me via ali sentado na frente de um computador, passava 8 horas, 9 horas
fazendo trabalhos ali no computador e me vi agoniado, porque por conta da O cara hiperatividade. fica parado. Então, Acho que é agora eu entendi o feed do Instagram do Caio, que tá em surf, tá em praia, tá no meio do mato. é bem 220. Agora deu pra entender. Então, durante esse trabalho que era mais operacional e ali sentado, eu levantava inúmeras vezes, ia cutucar uma pessoa, cutucava outra, implicava com outros, meus amigos de trabalho que o digam aí o estresse que era conviver comigo todos os dias. Mas a gente sempre brincava, eu sempre gostei muito de frescar com a cara das pessoas, para deixar o clima mais leve e tudo. E aí eu me conheci nas vendas. Dentro dessa faculdade existia um setor comercial e aí o gestor desse setor comercial, brincando, me chamou para fazer lá uma experiência e aí eu me vi como vendedor e foi onde eu realmente me encontrei. De lá eu saí para mercado de varejo, trabalhei também com vendas, até que eu cheguei no ramo de adquirências, que é aquele de máquina de cartão. E aí eu trabalhei com 2 companhias que mudaram a minha vida, uma é a Estônia, a outra é a PagSeguro, que são empresas que têm uma pegada bem mais moderna, sai daquele quadrado que as construções de companhias tinham antigamente e tem uma pegada bem mais leve, mais tranquila e principalmente com objetivos e com propósito, né? Que eu acho que quando a gente trabalha, tudo que a gente faz com propósito sai bem mais limpo, bem melhor. Acho que tá presente aqui, ó. Você com consegue ver certeza. que é algo feito com amor. E parece que é leve. Você chega aqui, você realmente... O nome você que acertou bom. certinho, é Cafofo. É. Você sente que tá indo na casa de um conhecido. E eu nem queria que fosse esse nome, tu acredita? Era, Porque sério? quem deu a ideia foi o meu sócio, o Ronaldo. Cara, acertou E aí, e é bem simples, é bem objetivo. Era pra e é ser o legal. que o nome? Ah, Que é que tinha Ah, em eu mente? pensei tantas coisas, eu nem lembro agora no momento, mas... Difícil pensar no nome. Pra... Mas nome é muito Cafofo difícil. eu achei muito assim, sabe? Muito legal, cara, muito E aconchegante. aí, depois quando pegou, realmente eu vi que era o nome correto pra se colocar. E Sim. quando a gente olha pro Caio, as tatuagens dele, cara, é com planta, beija-flor no pescoço. É mesmo. Então ele gosta, né? Gosta realmente a gente da acaba natureza. gostando, né? né? Acho massa isso da tatuagem, né, cara? Você olha pra tatuagem de alguém e você... Um pouco meio da que- personalidade, né? Fala da vida da pessoa. É, né? Olha que ela aqui. gosta. Cheio Aí, de ó. chip, Só o Caio aqui que ainda... Só O o outro Caio Caio ainda que que tá não tem zerado. tatuagem. Tá Logo zerado menos ainda. esse rapazinho aqui vai ter umas, viu? Fazer umas, pô. Da Inefável. Aí, voltando aqui um pouco. Foi pro mercado de trabalho. Sim, aí me encontrei na parte comercial, trabalhei nessas 2 companhias também com a parte de prospecções ativas, ou seja, a gente trabalhava externo, né? Aquela coisa de rua. E uma coisa também, eu sempre fui muito apegado a Deus. Eu não tenho nenhuma religião fixa, porque eu não acredito em muitas construções que as religiões trazem, mas eu tenho um vínculo com Deus direto, de forma direta e intensiva todos Legal, os dias, a todo momento, né? E tudo que eu pedi a Deus, tudo que eu peço a Deus, na verdade, acontece exatamente do jeito que eu peço a Deus. Eu creio É muito mesmo, nisso. É a maior realidade do mundo, né? Contando sempre com a questão da lei do retorno, né? Eu acredito muito na lei do retorno. Então, tudo que você planta aqui, não adianta a gente pensar que vai plantar uma cebola para colher um morango, porque senão vai colher. Então, o que você planta, você vai colher. Isso é algo óbvio, né? E eu tomei isso como base na minha vida, fiz coisas erradas e colhi coisas erradas também, proporcionalmente. E aí foi que eu entendi como é o sistema da vida, que e a é vida tão funciona. simples, como é que a vida funciona. Sim. E é algo tão simples, né? E a gente às vezes burocratiza, faz coisas demais. Mas, gente, é basicamente isso. Que você planta, você colhe. E aí, nesse sistema, eu aprendi a lidar melhor com as situações, com as coisas que eu fazia, a pensar 2 vezes antes de agir, de fazer algo, né? E nessas companhias que eu trabalhei, eu também trouxe uma visão de mercado muito grande com relação a como lidar com pessoas, a estrutura que a gente deve ter, aos propósitos e tudo. Em meio a tudo isso, eu fiz uma graduação em marketing, que eu pensei que era publicidade e propaganda, o curso da minha vida, mas não era. Quando eu vi a grade, não tinha nada a ver com o que eu queria. E no marketing foi que eu me encontrei realmente, graças a Deus não precisei fazer outro, porque eu me encontrei e gostei demais desse curso. E sempre com uma pegada mais voltada para a área comercial, né? E basicamente foi isso, e aí em meio a tudo isso, eu conheci meu sócio, meu ex-sócio, né, do Cafofo, e ele sempre gostou muito mais de planta, eu fui aprendendo a gostar de planta. Era um ponto que a gente já ia chegar. Ele é que foi o portador mesmo, e em uma viagem que a gente fez para Guaramiranga, acabou que a gente surgiu um feeling de comercializar plantas, somente isso. Nada de café, não tinha nada dessas Eu até... Fazendo um trocadilho, eu vim aqui há muito tempo atrás, na época que era só mato. Geralmente era só Só planta. planta, né? Só planta. Era até uma dúvida do Henrique, né, Henrique? Pergunte aí, por que Cara, surgiu aí? por que o café?
Ca- Não, o ca- a gente vai que Vamos ver esse voltar lá mix, atrás. né, cara? Primeiro, o Caio comentou comigo, a gente tava trocando uma ideia em off, né? Hoje em dia tem quantos anos? 28. 28, né? O Caio perguntou, cara, de onde que talvez surgiu aí a ideia de um cara mais jovem vender planta? É um grande Destrincha tabu. mais um pouquinho disso daí. É que nem eu, pra quem não sabe, eu trabalho com couro. A galera olha, um cara de 20 anos trabalhando com Coisa bem de couro. senhorzinho, né? Sim, Ninguém entende, né? Aham. Destrincha um pouquinho aí de como foi a ideia lá em Guaramiranga. Então, quando a gente viajou, a gente trouxe algumas mudinhas de lá, né? E as pessoas sempre perguntavam no Instagram onde que eu encontro pra comprar, onde que vende tudo. E aí a gente viu, pô, então vamos vender essas plantas online. E a gente começou online no meio da pandemia, com aquele cenário totalmente instável que a gente tinha. E em paralelo, ela continuava trabalhando em companhia. Era como se fosse um hobby que a gente começou, né? Entendi. E sendo que foi ganhando um volume maior, uma as pessoas demanda, foram né? gostando. Exatamente. A gente sempre quis ter muito cuidado com o cliente, de explicar o cultivo, porque você ter uma planta é muito fácil, mas às vezes a gente compra uma planta e põe no ambiente incorreto e aí ela morre. E aí Sim. que a gente sempre tem essa preocupação, sempre teve desde o início, de ter plantas mais duradouras ao nosso clima e ensinar o cliente a fazer o processo correto para que ele consiga ter um cultivo efetivo e eficiente e duradouro ali daquela plantinha, para que não fique triste com a morte dela, né? Cara, como que é a vida, né? Eu lembro, vim aqui, acho que tem uns 2 anos já. E hoje a gente tá aqui gravando uma parada. É, muito Não dá da pra hora, explicar como é que a vida desencaminha, mas eu creio muito também nessa lei da semeadura, que com você certeza. que você manda pro universo. Tem gente que não acredita em Deus, acredita na energia. Eu acredito muito em Deus, cara. E Demais. eu também, o que eu emano parece que atrai. Com certeza. E aí, respondendo o Henrique, quando a gente montou a loja de plantas, passou em média uns 6 a 8 meses, mais ou menos. A gente viu que a loja de plantas, até pulei, né? A gente, na verdade, primeiro teve o Instagram, passou uma média de 4, 5 meses, depois a gente montou uma loja física aqui mesmo, era só na garagem de Antes casa. era tudo online. Antes era só online, exatamente, a gente fazia entrega. E aí, quando montou a loja física, a gente viu que tinha uma demanda boa, mas de que, ninguém vai acordar hoje de manhã porque eu preciso comprar uma costela de Adão, eu vou lá no Sim. Carrefour comprar uma costela de Adão. Então, a gente precisava trazer fluxo para essa loja de plantas. E a gente viu também um buraco, um gap aqui de cafeterias, nessa região da cidade, né? Porque geralmente lá na Leota, no Meireles, nós Mandaram vamos uma encontrar pergunta, Gama. os seguidores mandaram uma pergunta exatamente pra isso Foi. daí, viu? Pronto. Na Meireles a gente vai encontrar vários tipos de cafeterias, com qualidades, padrões diferentes, mas às vezes a gente esquece muito da periferia. E eu acredito muito mais na periferia do que na área nobre. Tanto é que eu moro aqui desde quando eu nasci no mesmo lugar e não pretendo me mudar. Posso comprar uma casa de veraneio alguma coisa, né? sim. Mas não para mudar totalmente. Porque eu gosto realmente dessa questão das raízes e de como o sistema roda na periferia, que é diferente, sim, da parte mais urbana. Né? Então ele já respondeu a pergunta do Júlio, né? Que ele perguntou como foi essa ideia aí a coragem, né? De colocar uma cafeteria numa zona totalmente residencial, né? Geralmente a gente vê cafeteria em locais onde tem mais comércios em volta, Sim. onde o fluxo de gente passando a pé é maior. E deu certo, né, cara? Pra você Sim. ver que quando você faz algo com amor, dedicação vai pra frente. Com Não é à toa que a gente certeza. passa aqui em frente ao Carrefour final de semana, tem nem onde parar carro. Graças a Deus. Caio eu veio aqui. vim aqui sábado agora, foi minha primeira vez, né? Porque eu não saio muito de casa e também Programador. café, né? Sou programador, vim aqui no sábado, umas 5h20, cara, já. Não tem mais mesa não. Fica na fila de espera ali, me colocaram ali. Foi Não, sentar Fiquei mas- olhando. Não, mas eu sentei ali na cadeirinha, bancada, ó. né? Na bancadinha, Aham. fiquei lá de boa, fiz meu pedido. E, cara, show de bola, mano, aqui. Gostei demais. Que legal. E esse temática, né, de planta com café, eu acho algo muito legal também. Porque quem gosta de café gosta de planta. Geralmente quem gosta de planta E gosta de não café. é só planta e café não, viu? Tem lanche também, né? Com exatamente. certeza, com certeza. Comidinhas gostosas, né? Então, Pra você comer. E uma boa conversa, viu? uma Porque, boa conversa. rapaz, você chega aqui, se você não Tá tiver certo. um amigo pra conversar, só falar com qualquer colaborador que você destrincha uma conversa. É verdade. A gente tem muito. todo mundo simpático. Esse né? é. Rapaz, era uma dúvida minha. Vamos falar um pouco mais de business agora. Quem que treina a galera aqui, os colaboradores? É você mesmo? Inicialmente, assim, quando tem alguém novo na operação, ele é treinado pelo responsável direto, né? A pessoa que cuida daquelas rotinas ali dele, mas eu também. E aí, mais uma vez, voltando à questão dessa nova estrutura, né, das companhias que estão tendo hoje de ser uma empresa de cultura, uma empresa de propósito claro,
Eu sempre quis trazer isso para eles, né? Aqui a gente lida muito com a liberdade aliada à responsabilidade. Então aqui eles têm muita liberdade para tudo. Quesitos de horários, fluxos, demandas. Todos os meses a gente senta para conversar individualmente com cada um, faz conversa em grupo também com eles. E essa parte de ouvi-los é muito importante, até mesmo para feedbacks do dia a dia da gente, como para alinhar processos que a gente já tem e melhorar eles da melhor forma possível. E eu acredito muito no cuidar das pessoas, para que as pessoas executem melhor as funções na qual elas estão, né? E que elas sejam felizes no dia a dia que elas têm. Às vezes a gente tem um colaborador que está numa atividade que não é legal, mas ele foi contratado para aquilo, na época ele gostava e por algum motivo ele desestimulou, alguma coisa do tipo. E aí eu procuro sempre trabalhar isso para que as pessoas estejam alocadas e fazendo atividades na qual elas se sintam felizes. Bacana. Naquela atividade São que elas pessoas, fazem. né? Eu acho que São as pessoas. empresas hoje, a maioria das vezes, esquecem que são pessoas que estão ali. Talvez não acorde num dia bom, talvez acontecer alguma coisa. Sim. Por isso que eu, como empreendedor também, é um pensamento meu de sempre ouvir as pessoas. Sim. Não importa se é com colaborador, se é entre sócios, tem que haver conversa. Tem. Porque se não haver conversa, talvez desalinhou. Talvez tu tenha uma ideia totalmente diferente da dele e vocês trabalhando junto, acaba que um tá pensando que tá indo para um caminho e tá indo para o outro, né? Sim. Então é muito importante. CH tá calado hoje, rapaz, tá vendo? Não, tô só escutando aqui, observando. E, Conte suas dúvidas, fala, conversa com o Caio aí, rapaz. cara, eu tenho uma dúvida muito, assim, peculiar, né? A gente sabe que a gente sofre vários desafios na vida e sabe como é difícil, né? Nessa tua caminhada, lembrando pra vocês aí que ele começou na pandemia a abrir esse negócio, né? Sim. Então já Verdade. tava lá um clima muito tenso na Uhum. E bote questão tenso da nisso. pandemia. Sim. Em algum momento dessa tua caminhada, dessa tua jornada pro teu objetivo e pro teu sonho, chegou a pensar desistir? Sim, inclusive não era nem pra falar isso aqui, mas a todo dia, todo instante a gente fica pensando, poxa, o que é que eu tô fazendo? Será que tá certo? Será que tá no caminho correto realmente? E a dúvida sempre vai ter. E eu acho que quando não há dúvidas, quando você tá seguro demais, torna-se algo até muito ao Deus dará, entendeu? É mesmo. Eu acho que esse quesito de duvidar se realmente tá certo, se era aquilo ou se tem que ter, faz parte da evolução. Então, para mim, eu pelo menos eu canalizo isso para um processo evolutivo. Mas acontece muito. E aí vem toda a nossa estrutura política e econômica aí do nosso país, que ela não favorece muito bem Com a classe de empreendedores, né? Acho que nenhuma das classes, tem muita coisa que pode melhorar no nosso Sim, país, sim. né? Um monte de coisa nisso, viu? Muita coisa. Mas às vezes a gente se sente, às vezes, até injusto de pagar um imposto tão caro e não ter tem um retorno retorno, nenhum, né? de nada. Poxa, eu podia pegar esse dinheiro, podia dar por menino aqui, acho que eles iam ser mais felizes Com do certeza. que estar Verdade, pagando uma verdade. carga tributária dessa. Acaba que acontece muita coisa no país por conta disso, né? Sim. Tipo, se você não paga o imposto, você tá errado. Se você paga, você sente que o seu dinheiro tá sendo jogado fora. E me perdi agora, fico puto com isso. né? Aí, assim, é uma coisa que eu aprendi também na vida. Coisas que eu não vou conseguir mudar aqui no agora, não Sim. adianta eu absorver, certeza. nem me estressar por isso. Então eu vou ter que me lidar, vou ter que... É o se virar game, nos né? Vou ter que saber lidar dentro daquela situação da melhor forma possível e absorver a energia melhor daquilo ali, né? Aí, E aí, basicamente, é isso. voltando sobre as plantas, aí tu acabou gostando de planta. Porque hoje em dia eu Sim. vejo aqui, você chega aqui tá falando da planta, a espécie, de onde veio. É uma parada louca. O Na CH aí tá verdade- gostando de planta agora. É um Rapaz, vício, olha. viu? Vou logo dizendo que é um vício. Na verdade, eu sempre, desde a época de escola, sempre gostei da matéria de biologia, sempre gostei dessa parte de lidar com o verde, né? De lidar com seres vivos aí Uhum. e com as classes de plantas que a gente tem aí no mundo. Mas nunca pensei em trabalhar com esse segmento, né? Sempre foi algo muito mais voltado realmente de forma bem superficial. E aí o mundo das plantas, ele é um mundo muito viciante, acho que não tem outra palavra. Eu acho que vem do processo da essência do ser humano, né? Desde a época da paleolítica e tal, a gente cultivava para poder ter o alimento, para sim, poder sim. ter Tanto para remédio o que também. tem para remédio, para tudo. Então eu acho que é muito da essência do ser humano a gente já gostar disso. E aí quando a gente descobre isso, numa vida tão urbana, tão corrida que a gente tem, e eu acho que a pandemia trouxe muito isso para as pessoas, hoje as pessoas já aceleraram de novo, né? Esqueceram verdade, de muitas esqueceram. Era uma coisa que eu coisas. pensava, será que depois da pandemia o mundo vai mudar alguma coisa?
Parece que não, parece que fez foi Acelerou ligaram mais. no 220 aí. Mas foi-se tem embora. muitas pessoas que aprenderam a consciência da vida, viver com consciência, né? E o cultivo de plantas, ele traz muito isso, essa calmaria, porque uma planta ela não vai crescer da noite pro dia, então você tem que ter a paciência de cultivo. E cada planta tem uma vida, né? Uma Cada vida. planta tem uma personalidade. Uma personalidade, um Tem planta objetivo, características, né? Uma Como planta ele de mesmo sombra. falou, tem que saber. É, tem que Cada um entender. tem que entender. É como se fosse com um ser humano, você tem que entender. Tem gente que até conversa com planta. Minha mãe, às vezes, eu tô lá em casa, tô vendo ela conversando com as plantas. E parece que as plantas escutam, pô. Nós temos clientes que acordam, a esposa fala primeiro com as plantas para depois falar com o marido. O marido tem ódio. Primeiro fala com as plantas, É. depois... Ué. Conversa mesmo, assim, desabafa. É mesmo? Gente, é cada história que a gente escuta aqui no dia a dia que a gente pensa que é coisa de vovó, pensa que é balela, mas não é. É realmente algo assim extraordinário do que as plantas fazem e das reações que ela tem às energias e a tudo que acontece. Verdade, viu, cara? É um papo que a gente pensa que é algo assim bem... Não é. A gente Quando é feito 100% de energia, De né? energia, troca de energia Com total, certeza. total. Que da hora. Né? E o café, cara? É cafezeiro, gosta muito de Pois beber café, né? já é Não sei imperativo, nem né? se eu posso declarar isso aqui. Agora, Eu notei que ele Mas- trouxe café pra gente aqui, eu trouxe café pra ele, o rapaz. Rapaz, mas tá sendo de muitas declarações, né, esse Oh. podcast, mas eu, particularmente, nunca fui de tomar café, assim, muito, sabe? Uhum. Mas só Eita, vão me matar. o cara aqui também É, não toma muito, não. É coisa de Isso Caio, é é? coisa de cara. É estranho isso aqui, ver ele bebendo café. Foi Sky, tinha suco, era pra ter falado. de botar Verdade, suco. na vez que eu vim eu tomei suco de Pronto. laranja, pô. Mas E aí, gente, eu nunca tive esse hábito de tomar muito café. Mas tudo que eu vou fazer na vida, eu me especializo, estudo, né? Pra ter o domínio técnico ali daquilo. Então eu entendo tudo dos processos do café, desde o início, mesmo, das né? torras. E sei fazer a degustação de um grão de uma coisa. Mas assim, dizer que eu vou sentar pra tomar um café, não tomo. Agora o que é que eu adoro, que também é de uma família bem próxima, é o mate, que é uma erva. Sim. Que aí já é gelada. Eu sempre curti mais bebidas geladas. Acho que o meu lance de não gostar tanto de café é por conta disso. E o Carrefour também, como todas as cafeterias, pelo menos a maioria, não é só café, viu, gente? Você pode ir para uma cafeteria para tomar um chá mate gelado, um suco. Aqui no Carrefour tem vários sucos especiais que são diferentes. Então quebrar esse tabu também de que cafeteria é só café, que não é. Mas o café é o cargo-chefe, é o principal, né? Mas E tem opções de café gelado também, não Também tem cappuccino gelado, tem chocolate gelado, Tem- então tem... Tenho curiosidade, todo acho que eu gosto. nunca provei não, cara, todo- café gelado. Pra Aí, todo ó, gosto curiosidade. tem. semana que vem na volta. Tem o Mas eu moca. É sério, né? Bacana. E aí na nossa cafeteria a gente escolheu um café que é mineiro e que é o brasileiro mais premiado do mundo. É um café realmente especial. A gente viu que todos os lugares trabalhavam com aquelas marcas mais populares. E aqui a gente resolveu trabalhar com um café que é mais caro. A gente trabalha com a margem meio apertada, porque a gente não pode subir o preço por nossa localização. Mas é um café realmente extraordinário, que é o café Orfeu. Então os grãos aqui são moídos na hora. A gente não é uma cafeteriazinha, porque tem gente que bota ali Sim. um Uma papel de garrafa. coar, uma garrafa, e diz que é uma cafeteria. Não é. Uhum. A gente trabalha com todo o maquinário, equipamento, moedor, tudo para ser bem fresquinho e para extrair a melhor experiência possível e a questão sensorial também do café. Sim. Tipo, falando em localização, cara, e tu falou ali a respeito de, pela localidade, né, não oferecer coisas mais, não trabalhar na margem ali, né? Então, caralho, passando uma... Então, tipo, apesar do sucesso hoje do Cafofo, né, eu vejo que essa unidade aqui, esse estabelecimento é apenas o começo de vocês, né? E tu já tem planos de replicar isso daqui em outros locais, assim? Nós já tivemos várias oportunidades para ter uma segunda unidade, mas eu acredito que ainda tem alguns pontos que devem ser alinhados, sabe? E eu acredito que a gente só pode dar um outro passo quando o anterior tiver 100%. Não é 99%, não é 98%, é 100%. E aí a gente ainda não está com esse preparo para abrir uma segunda unidade no momento, mas com certeza a gente tem esses planos. E se Deus quiser, a gente vai conseguir sim Em breve, café fazer. no Brasil inteiro. Amém. Sim, hein? Franquia. Franquia. Vamos investir numa franquia aí com o Caio, né? Vamos abrir uma franchise. Aí tem todo canto, Aldeota, Meireles. Não, vai ser buraco. só nos bairros. A ideia é essa, Aí. começar realmente pelos bairrosão e depois a gente passa para um local mais... Bacana. Pra quem não sabe, a localização é no Henrique Jorge, né? Sim. O Conhece a endereço tá porta? aí, ó, aí embaixo. Sinta-se à vontade, você de Fortaleza aí, visitar o Cafofo. Trazer a família, amigos,
cachorro, gato. É verdade. passarinho, pet que é pet friendly, friendly. é. aqui. Chega E quando aqui, chega aqui a gente põe uma aguinha pra eles também. É Eles são mesmo, muito cara. bem recepcionados. Bacana. só não pode beber Toda o café, os estrutura. cachorros. Ficar no Fica à 220. vontade. né? Não, é. Voltando lá no começo, não sabia que você era adotado. E no começo, assim, você lidou bem com isso? Não foi entendendo? Na verdade, eu nunca. Não lembro do dia que minha mãe chegou pra me dizer. Porque Não ela lembra? sempre disse desde de quando eu era muito pequeno. Aham. Ela sempre, ó, você é meu filhinho do coração, você não nasceu de mim, mas eu lhe crio desde pequeno e tudo. E aí ela sempre teve esse discurso, né, comigo. E eu nunca tive problema nenhum com isso. Mas quando eu entrei na adolescência, ela me falou coisas que ela tinha me falado já antes, mas que eu não lembrava. E uma delas é que a minha mãe biológica tinha falecido e que a gente tinha rezado uma missa pra ela e tudo. E aquilo me tocou muito no dia que ela me disse. Eu acho que eu tinha uns 16 anos. Eu lembro que eu tava no banco de trás do carro e ela falou isso. E ela tava com a amiga dela na frente. E eu comecei a chorar dentro do carro pelo fato de ter tido consciência disso. Ela disse que já tinha me dito, Tinha mas eu não lembro. vivenciado, mas não lembrava, né? Não lembrava, exatamente. Ela disse que a gente rezou até uma missa e tudo. Porque querendo ou não, a gente tem esse vínculo, né, biológico. E aí, por um período, eu quis ir atrás do meu pai, né? Pra ver se eu tinha alguma herança. Mentira, era pra conhecê-lo, né, e tal. Mas, na verdade, buscar as raízes. Só que todas as vezes que eu ia atrás desse fluxo, porque eu fiz uma decrescente de onde eu descobria que tinha acontecido e fui procurando atrás do resto. Me dava um nervosismo tão grande, uma dor de barriga, eu chegava passando mal. Eu quero saber pra que eu vou fazer isso, não? Tô tão bem. Tô tão bem, né? Aí vai que, porque, querendo ou não, tem gente que tem pai que não vale nada, né? Sim. E como também tem pais maravilhosos aí no mundo. Mas para não arriscar, eu resolvi abandonar esse fluxo de querer buscar. E hoje em dia eu vivo muito bem sem saber desse início, né? Assim, propriamente dito, e de como que estaria hoje a minha família biológica. Aí, falando aí, a gente já descobriu que o cara é hiperativo. Descobriu que ele não gosta de estudar mais hoje. Tu lê, tu gosta de Eita, ler. mas ele sabotou as coisas. Putz, grila, rapaz. Porque A pontuação. o empreendedor gosta de saber, né? E aí tu lê, gosta de A livro. realidade, É. né? Não, hábitos de leitura para mim também ainda é algo que eu não consigo ter como um hobby de prazer. Eu não sinto prazer, não vou mentir. Tenho amigos que são fissurados, o Marcelo é um, que vai pro lugar, ele vai com o Kindle. Se ele tá entediado, ele pega o Kindle, fica lá lendo de boa na dele. E eu acho lindo quem consegue ter um hábito de leitura bem mais assíduo, mas eu realmente não é algo que me traz prazer. Eu gosto muito mais de ouvir música. Para mim, música ela me movimenta durante todo o dia, de manhã à tarde à noite. Tanto é que eu acredito tanto na cultura, na diversidade, mas principalmente na música, que aqui no Cafofo a primeira coisa que eu me preocupei foi com o sistema de som, para a atmosfera ficar integrada ao que a gente tinha colocado. muito massa. Tem a playlist no Spotify, tem né? a playlist no Spotify, é Cafofo Café com Plantas, é só digitar lá. E são 32 horas de músicas de MPB, de músicas mais tranquilas, se você quiser uma vibe mais realmente para relaxar e para refletir sobre a vida. Então vai ter de tudo, MPB atual, como MPB antigo, João Rita Lee. Gomes. Não vai ter forró, nem funk, é mais uma pegada pro MPB raiz mesmo e para aqueles novos como Ana Vitória, como o João, que são esses novos que estão sendo lançados aí, né? Mas sempre com uma vibe mais tranquila, não vai ter nada muito agitado, não. Pra relaxar mesmo. É pra relaxar. Pra quem gosta de bacana. ler, perfeito. Pra quem Quando a gosta gente de entra ler, aqui hoje, a perfeito. primeira coisa que eu notei foi a vibe do som de novo, né? Foi, perfeito. Mas hoje eu botei um Muito house que era pra poder animar já a equipe, né? Boa. É isso aí. Programado. É tudo programado, né? Não é por acaso. Deixa eu ver aqui que tinha umas perguntas aqui da galera. Vamos ver. Q&A. Que a Instagram, galera né, cara? tinha dito aqui. Para o Caio. Uma já foi respondida aí. Só salvar essa parada aqui. Que é tudo ao vivo. Ainda bem que é gravado. Depois na edição você dá um corte. A gente tinha recebido 3 perguntas. Temos aqui. O Vinícius perguntou: qual foi a maior dificuldade que você enfrentou quando começou a empreender? Se foi o ramo, se foi... Eu acho que a maior dificuldade é você realmente ter os seus clientes, né? É uma curiosidade muito legal. Quando a gente lançou o Instagram do Cafofo, nós demoramos 7 dias para ter a primeira venda do Instagram. Cara, E essa...
E sobre a rede social, né? Já que tá falando Aham. nisso. Pra galera que tem loja aí, o que tu diz? Realmente faz realmente a diferença, né, cara? Não, Hoje em nós dia- surgimos através de uma rede social, do Instagram, né? E hoje a gente Hoje somos já uma tem de empresa. seguidores aí o bairro, né? Que no Henrique Jorge tem, É, tem são 26 e pouco, é. 26 mil habitantes, já tem 26 mil seguidores. Então tu acha que faz total diferença, né? Porque tem gente Não, com Não, é certeza. tem que É estar a na bola da internet. vez, né? É a bola da É a vez internet. e é o mais acessível em questão de valores de investimento em publicidade, né? Onde você consegue ter uma conexão melhor com o seu cliente, consegue realmente ter um link mais direto aí com ele. E a maior dificuldade realmente foi a questão de chegar até os seus clientes, né? Você arranjar a sua carteira de clientes e ter pessoas ali que acreditem no seu trabalho, que gostem daquilo e que comprem a ideia também junto com você. Então foram 7 dias para ter a primeira venda no Instagram. E foi uma amiga minha que comprou. Inclusive na inauguração da loja, ela foi a primeira cliente a comprar também. Rapaz, essa Que amiga é aí, pra É, manter a honra. amigos sejam assim, né? É, vai- Até hoje ela vem por aqui. Bem, a Raquelzinha. Raquel, se garantiu aí, viu? Apoiem seus amigos. Seus projetos, né? E o Jefferson perguntou aqui, como foi seu estudo até o ponto de começar Não, peraí, volta. Olha o TDAH aqui já. Como foi o seu estudo até o ponto de começar a pôr as coisas em prática? A gente já entendeu aí, entendeu já que ele- foi respondido já. Então tu é mais de pôr em prática logo assim, não é mais de ler, gosta de... É que tu fez faculdade e tal, mas... exatamente. No meu curso, Passou quantos anos, cara, no curso? no curso foram 3, era pra terminar em 3 2,5, mas a gente Aham. nunca terminou. Foi 3,5, na verdade. No meu curso de marketing em si, todos os meus amigos eram empreendedores, assim, 80% já era empreendedor, poucos queriam atuar na parte de gestão estratégica, de publicidade, não era. O objetivo do curso realmente era trazer o empreendedorismo dentro da gente, né? Sim. E aí eu era muito frustrado, porque eu sempre vim da iniciativa privada, trabalhando para os outros e tudo, Uhum. e eu nunca consegui ter um feeling do que montar, o que fazer, né? Poxa, eu vou trabalhar com isso, e nunca consegui ter isso. E aí, junto com o meu outro sócio, as coisas meio que foram entrando na engrenagem de forma natural. Eu já tinha uma carga teórica do que eu tinha que ter, o que eu tinha que fazer, como eu tinha que lidar com as pessoas e com os processos para ter uma empresa, né? Mas nada voltado à prática em si. A prática que eu tinha era da vivência dos trabalhos que eu tinha anteriormente, que inclusive são vários. Eu era igual a rapariga. Se me oferecessem mais ali, eu mudava de emprego sem ter nenhum problema para Aham. ganhar mais na outra empresa. Então, com isso, eu acho que eu passei aí, nesse período que eu comecei, desde os 18 até 2 anos atrás, acho que eu passei por umas 15 empresas assim diferentes, entendeu? E Caralho. todas eu passava um tempo razoável. Mas, se me oferecessem mais na esquina, eu ia para a esquina para ganhar mais. Porque a gente tem que evoluir, certeza, né? é. O dedo Sem medo. do capitalismo. E assim, crescimento, né? crescimento, graças a Deus, eu nunca mudei de trabalho para regredir. Sempre foi um processo realmente evolutivo. E eu, como um bom geminiano que sou, não me apegava aos elos que estavam anteriormente, né? Só vai. Certíssimo. Vai e pronto. Tu é desse mês também, teu aniversário? 1º de junho eu fiz é. aniversário. Outro geminiano aqui, ó. Também doido. cai geminiano, rapaz, que conexão. Tá Vai, batendo vai, muito Esse aqui, de viu? café, vocês não sabem, É a mesma família, né? Ele disse que é adotado, né? Vai É, que é meu vai, mãe. Mora pode lá ser, viu, hoje, cara? lá em casa. E a outra pergunta já foi respondida, né? Que foi a do Júlio, que foi por que de abrir uma cafeteria aqui na área residencial, né? A ideia foi totalmente fora da caixa, mas que deu muito certo, graças ao bom Deus. Sim, graças a Deus. E Caio, para finalizar, como de empreendedor para empreendedor, e com certeza tem várias pessoas que querem empreender ou que já empreendem ali, que dica você daria para quem hoje quer iniciar um negócio? Pode ser na área, tipo, uma dica sobre venda, uma dica sobre qualquer coisa. O principal, né, gente, dependendo do seu segmento, mas a maioria, aí, 90% do mercado, é você realmente gostar de lidar com gente, né? E aí a gente fala isso tanto para o público externo, que são os clientes, como também se você tiver uma operação que precisa de pessoas, para as pessoas de dentro da sua operação também. Então, lidar com pessoas é muito difícil. Acredito que seja o maior desafio para toda a empresa, né, hoje. Mas você fazendo tudo aquilo que você faz com amor, com dedicação, com prazer, e lembrando sempre de plantar coisas boas, para colher coisas boas, com certeza Deus vai dar em dobro e vai abençoar cada vez mais a sua jornada, a sua trilha. E é isso, eu acho que é o principal de tudo, e as outras coisas elas vão acontecendo com o decorrer, né? Com Sim. o percurso.
Mas procure sempre fazer algo que você vá se sentir feliz, algo que você está fazendo forçadamente não vai para frente, porque não é algo que vai lhe trazer aí prazer no decorrer da vida. E eu acredito que a vida é muito curta. A gente está aqui hoje, amanhã pode não estar, então a gente tem que ter o prazer da jornada. Não só quando eu tiver, quando eu comprar, mas no decorrer da vida a gente tem que ter esse prazer aí de estar vivendo o dia a dia. Sim. E aí com isso eu acho que a gente tem o Da sucesso. Sim. Eu tô Deus cabulado quiser. com a história, mano. Cabuladinho aqui, mano. Essa história aí de, sei lá, a pessoa deixar uma criança na porta, assim, eu só vi em filme, não. Eu fico Uma cabuladinho com novela, essas né? coisas, ó. E eu não esperava. Não esperava Também não mesmo. esperava. Acredito também que vocês não, né? Então, Rapaz. E vocês têm mais alguma pergunta para fazer para o Caio? Não, satisfeito. Tá satisfeito? O homem tá tem cabuloso, só né? agradecer, viu, mano? Intimidou, cara. Cara, Eu tenho a última, porque eu sou perguntador, eu gosto de Pode conversar. perguntar. Eu quando vim aqui, talvez é meu olhar, né? Porque eu gosto dessa parada de empreendedorismo, eu vejo que tu apoia bastante artesãos da região. A moça que faz como é que chama essa paradinha com água lá? As fontes, As né? fontes, é. E de onde surgiu É, isso daí? O nosso segmento, na verdade, ele é bem artesanal. Minha mãe, Lia Regina, ela era uma artista plástica e eu sempre vivenciava a frustração dela de fazer coisas magníficas. Inclusive tem produções dela aqui, tem outras telas que eu estou trazendo amanhã já também. E de não ter a valorização que realmente deveria ter, né? Sim. Então a classe artística do nosso país ainda sofre muito com relação a isso. Porque é algo manual, é algo que qualquer um pode fazer, as pessoas menosprezam e não dão o valor correto que deviam ter. E aí eu sempre gostei de trazer essa pegada mais cultural, de ter realmente uma regionalidade voltada pra gente, né? Tem o Flávio, que inclusive nos deixou essa semana, que fez essa pintura, fez a pintura da casinha. Tem a outra pintura lá da frente, que é do Eck, também ele fez perfeita. E tem as obras da minha mãe, que ficam aqui também. E tem a parte de produção da Girley, que é da Tenda Arte. Que toda a parte de cerâmica a gente não trabalha com outro fornecedor a não ser com ela. Que também é tudo feito com muito amor, muito carinho. E é exportado para todo o Brasil hoje. Os supermercados ela também trabalha. Fica E aí é a uma dica, hein? Que pessoa massa. batalhadora. Que você encontra tudo aqui com a gente. E eu acredito muito, sabe? Eu acho que, mais uma vez, a educação, a arte, tudo isso transforma. Quando a gente tem isso muito cheio, assim como também a religião, no nosso peito, no nosso dia a dia, a vida parece fazer mais sentido, parece ter mais prazer em si, né? E aí quando a gente não tem isso, É uma aí coisa que fica complicado. eu comento com os caras aqui, eu comento com os amigos, né? Eu acho que não tem nada mais importante hoje em dia do que os amigos, do que pessoas, né, cara? Se você tem um amigo, tipo, talvez eu não saiba resolver um determinado problema, mas, poxa, eu conheço fulano Sim, que sabe. Conexão. E é massa você, hoje em dia, por exemplo, o Cafofo abriu portas para artistas, né? O cara que pintou aqui, a moça que faz a cerâmica, né? Isso é muito massa, quando o seu negócio já consegue abranger outros negócios, né? Sim. E E, fica aí meus parabéns, achei massa. Obrigado. A gente tá com um projeto novo que é como se fosse uma estrutura de quermesse, onde a gente vai trazer artistas mais locais, de produções mais individuais, inclusive ela está convidado para trazer aqueles, né? Leatherwoods, né? Exatamente, muito chique o nome. E aí a gente vai fazer como se fosse uma exposição, a gente não vai cobrar nada por esses artistas, é realmente para divulgar o trabalho deles e movimentar aí o fluxo para que mais pessoas conheçam o trabalho mais manual e artesão. Então a partir do próximo mês a gente já vai estar com esse projeto em andamento. E aí a gente manda maiores informações lá no Instagram. A gente volta aqui Top. depois, não com podcast, mas pra fazer a divulgação disso aí, cara. Massa. Top, mano. Muito massa. E vamos trazer aqueles, né? Vamos, tá aí já. Pra quem não tá conhece convidado. ainda o Cafofo, acho que é pequeno aqui, não é pequeno, cara, é muito grande, tá? Pra você que também Igual não coração de mãe. não conhece, que vai conhecer, eu acredito que você venha aqui, porque é muito bom, cara, muito aconchegante. Também você programador, eu e o Caio aqui, Perfeito, né, cara, cara? é perfeito trazer o seu computador pra trabalhar ou fazer Pertinho alguma de coisa casa. pertinho de casa também. Você quer dar o Deota, ou Meireles, ou outro Vem de bairro outro assim, estado. de outro estado, venha Sim, venha pra cá, que é bom demais, viu? Bom demais mesmo. Acho que vai ter que dar uma aumentada no espaço, viu, Caio? Se Caio, Deus se quiser, Deus vamos quiser. derrubar os muros. O Caio já ficou esperando ali. O Caio já deixou avisado. O banquinho dele lá ninguém mexe, viu? Quando ele vier estiver ocupado aí.
Então é isso, cara, só tenho a te agradecer Eu que agradeço, por isso. gente. Galera, pra quem pra vocês entenderem, o Caio aqui topou sem nem saber o que era. Verdade, Tava eu e o verdade. Henrique saindo da academia, a gente viu ele lá, cara, topa fazer um podcast com a gente. O pior é que a gente Na hora. falou brincando, né? Aí foi brincando. Não, A brincando. gente já tava em mente, mas a gente... Era uma não, sementinha assim, né? a gente Pai, não tinha um plantou, pensamento de colheu. acontecer, né? Aí ele botou a ideia, vamos chamar ele. Tá, chama Perfeito, aí. que nem a Fabecil que comentou lá no Foi. Instagram, né? Não tinha escolha melhor, um cara, você vê a vibe do Caio, um cara assim, Caio que traz uma Dispensa energia comentários. muito boa. Pronto, muito boa agora mesmo. pronto, vou Na ficar com academia, na academia lá... rapaz, o Caio cara, conversa com todo mundo da Todo academia, mundo, acaba de viu? desenrolar, né? Se você não conhecia o Caio, siga ele nas redes sociais, Prazer. siga o Cafofo, sinta-se à vontade que o Henrique falou, venha cá, tome um cafezinho, aconchegue-se, converse com os colaboradores, são pessoas, tipo, não tem, dispensam comentários, você vai criar uma amizade aqui, se você tá se sentindo sozinho, venha pro Cafofo. Só tenha cuidado amanhã com os assédios, viu? Porque a fama vai ser muito fama- alta. vai ser muito Temos alta, 83 seguidores. Ai, meu Deus. Quando a gente tiver aí 1 milhão, se Deus quiser, o Caio estará Amém. lá. O primeiro, né? O primeiro Primeiro, podcast. quando a gente tiver com o nosso estúdio, você Nosso volta estúdio, lá. você Com volta certeza, lá, vamos viu? lá. Só E, tem a gente, eu queria agradecer. agradecer também a toda a minha equipe, que nada do Cafofo seria se eles não existissem, né? Alisson, Larissa, Milena, Sandra, Paula, Nath, a Priscila, que não tá mais conosco, mas hoje ela tá lá, Micael, Alex. Então, muito obrigado a todos que estão e que já passaram por nós também, que essa história não é construída só por mim, mas sim por todos vocês que já estiveram e que estão aqui conosco hoje. Muito obrigado. Valeu, cara. Show, cara, perfeito. Então é isso, se você gostou desse episódio, comenta aí embaixo o que você achou. Se, como eu falei, siga o Cafofo, siga o Caio aí nas redes sociais. Se puder, venha fazer uma visita. E muito obrigado pela sua audiência. Vocês têm mais alguma coisa a acrescentar? Esse cara não gosta de falar, tá vendo que eu sou tagarela. Tagarela que chama? É. Tagarela, né? Então é isso, muito obrigado. Caio mais uma vez. Valeu, muito obrigado. Muito obrigado. Valeu, Caio, mano. E é isso, até o próximo episódio do Inefável Podcast. É isso, a rocha. Aí, Valeu. rapaz.